Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos falando acerca do epistemólogo e psicólogo suíço Jean Piaget. É o quarto vídeo que eu farei sobre ele. Hoje eu vou comentar a apostila aula 15. A primeira obra a ser comentada é a Epistemologia Genética. Bom, na aula passada, no primeiro vídeo eu falei da biografia, no segundo vídeo eu falei o conceito do sistema de equilibração piagetiano, e no terceiro eu falei sobre o simbolismo na criança e sobre as formas de jogos. Agora eu vou falar sobre a epistemologia genética. Aqui, basicamente, vocês vão ter, se vocês lerem a apostila que eu lhes enviei, aula 15, vocês vão ter uma noção dos chamados estágios de desenvolvimento de Piaget, que eu comentei bem breve no primeiro vídeo, né? Bom, vamos lá. Capítulo 1, sem mais delongas. Os níveis sensório-motores, no que diz respeito às ações sensório-motores, J.M. Baldwin mostrou há muito tempo que o lactente é aquele que está mamando ainda, que mama, né? Não manifesta qualquer índice de uma consciência de eu, nem uma fronteira estável entre os dados do mundo interior e do universo externo. Há dualismo. Esse que dura até o momento em que as construções desse eu se torna possível em correspondência e oposição com os dos outros. Bom, o Baldwin e o Piaget reiteram a afirmação do autor, é que a criança, quando nasce, nesse primeiro período que ela está ainda sendo amamentada, ela não percebe que existe ela e o mundo. Para ela e o mundo são uma coisa só. Deixa eu dar um exemplo. Eu falei muito a questão do braço. Eu sei que esse braço é meu e que o mundo, se você chegar perto de mim, eu sei o que é seu, o que é meu. A criança não tem essa noção. Ela nem sabe que ela tem um braço disponível para ser utilizado. Por que ele coloca adualismo? Porque não há dois, não há criança e não há mundo. Há apenas criança e mundo juntos, né? Os dois são a mesma coisa. A criança é o próprio mundo dela nos primeiros momentos. Tranquilo? Bom, a noção de assimilação implica a de integração dos dados a uma estrutura anterior. Isso aqui ainda sobre o estágio sensório-motor, né? Quando eu estou falando de 0 a 2 anos, é o sensório-motor, que a criança não se separa do mundo, se acha como se fosse o mundo. Evidente, né, que os estágios que ele dá aqui não são definitivos, né? Já falei com vocês no vídeo passado. São estágios na média, é uma média geral que ele faz nas idades. No capítulo 2 ali, tem primeiro nível do pensamento pré-operatório, que é o segundo estágio que vai de 2 a 7 anos, tá? Aprendam bem esses termos aí. Os esquemas de inteligência sensório-motora não são, como efeito, ainda conceitos, pelo fato de que não podem ser manipulados por um pensamento e que só entra em jogo no momento de sua utilização prática e material. Ou seja, a criança ela não imagina, quer saber? Eu vou usar aquele negócio ali para fazer aquilo e eu vou ter que bater. Não, ela vai lá, testa e bate. Dá para entender a diferença disso? Uma coisa é você olhar um saco de cimento e pensar para erguer aquele saco. Antes de você tentar erguer, você vai olhar onde você vai colocar, se você tem condição de erguer. A criança tenta primeiro e através desse ato de tentar, ela usa as estruturas que ela possui. Fica claro isso no sensório motor? Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Uma coisa é você ver uma pipa lá em cima e falar assim, quer saber? Eu preciso disso, preciso daquilo para poder tirar. Outra coisa é você achar uma vara na frente, pegar a vara e tirar na tentativa e erro. É isso que ele está dizendo aqui. A criança ela não planeja, não está no conceito as estruturas ainda. Ela sabe como agir, ela pode pegar, ela pode bater, mas ela não planeja. Então, a falta de aparelhos semióticos para designar e permitir sua tomada de consciência. O capítulo 3 fala a respeito do nível pré-operatório. O nível pré-operatório você consegue trabalhar, você ainda não é capaz. É um nível de transição esse pré-operatório, né? Por quê? Porque você está saindo do sensório motor para conseguir pequenos atos. Você consegue estipular algumas regras, você consegue lidar com o mundo, mas você ainda tem bastante dificuldade para abstrair. Então o pré-operatório é mais um nível de transição.
E ali o capítulo 4 fala sobre o operatório concreto. As operações concretas recaem sobre os objetos. Isso equivale, pois, a ainda agir sobre eles como nos níveis pré-operatórios, mas conferindo a essas ações ou aquelas que lhes são atribuídas, quando são consideradas como operações casuais, uma estrutura operatória, isto é, componível de maneira transitiva e reversiva. Professor, não entendi nada. Eu falei que ele escreve um pouquinho difícil, mas o que ele quer dizer aqui é muito simples. Ele quer dizer assim: no nível pré-operatório, algumas coisas eu consigo entender. Eu faço planos de 2 a 7 anos, eu posso tentar fazer alguma coisa, posso tentar lidar com uma informação, posso tentar lidar com um objeto, imagino como que eu vou pegar a bola. No nível operatório concreto, eu não só sou capaz de planejar como pegar uma bola que está lá em cima, de procurar algo para subir, como eu sou capaz de reverter uma informação. Lembra que eu falei para vocês lá da noção da água no objeto? No nível operatório concreto eu consigo reverter. Olha, tinha 1 litro d'água aqui. O litro foi para cá, mas a quantidade deve ser a mesma. Eu empurrei, eu bati e foi para frente. Então, se eu puxar, vem para trás. São esse tipo de atividade que o operatório concreto começa a utilizar. Só que o operatório concreto, ele só raciocina de maneira geral, assim, pelo menos até o final ali, perto dos 11 anos, ele só raciocina dependendo do concreto para entender. Por isso que às vezes as crianças são traumatizadas com matemática até os 11 anos. Porque às vezes o professor fala de teoria e ela não tem essa capacidade para abstrair. Abstrai uma coisa, mas esquece outra. É muito esforço, é além da capacidade da criança. Pode aprender? É evidente que pode aprender, mas é algo que está além do que ela está apta, além do seu desenvolvimento. Então, é o que o Piaget afirma em relação a essas operações concretas. A capacidade de combinar coisas separadas. O pré-operatório vai direto no ato. O operatório concreto já é capaz de combinar o que está separado, que você não encontra no mundo. Buscar soluções inéditas. E se eu pegar isso e juntar com aquilo, né? É o que o pré-operatório, que o operatório concreto faz. Dá para diferenciar? Pré-operatório, você lida, você resolve pequenos problemas práticos. Operatório concreto, você é capaz de inovar dentro do concreto, certo? E o operatório formal? Bom, o formal é o mais fácil, né? Eu já comentei com vocês um pouco sobre ele. Que basicamente é uma terceira etapa em que o conhecimento ultrapassa o próprio real. Você não precisa ver para poder lidar. Você simplesmente tem aquilo na cabeça. Você lembra, você raciocina, você compõe. Você não precisa do objeto mais. Igual vocês agora. Eu estou conversando com vocês de que forma? Vocês estão me ouvindo, vocês não sabem quem é Piaget, mas você já imaginou a criancinha batendo lá, não imaginou a criança batendo no objeto? Você já imaginou teu irmãozinho? Você já comparou um conceito com o outro? E isso é pensar formalmente. Não precisa de eu ficar mostrando o desenho toda hora. Apesar de eu levantar aqui por mania, gente, é assim aqui. Mas isso é mania minha mesmo. Vocês não precisam disso. Vocês são capazes de entender através da abstração. A primeira característica, página 2, ali eu estou, tá? Das operações formais é a de poder recair sobre hipóteses e não mais apenas sobre objetos. Uma segunda menos essencial, como as hipóteses não são objetos, são proposições e seu conteúdo consiste em operações intraposicionais de classes, relações, entre outras, do que se poderia oferecer a verificação direta. Consiste, pois, uma operação efetuada sobre operações, né? Eu imagino o que pode fazer, eu raciocino, eu sou capaz de pensar mentalmente, a solução mental ela aparece antes de tentar. Não precisa eu tentar como no concreto, que vai lá colocar a mão na massa, por assim dizer. Eu faço as coisas na cabeça antes de fazer no concreto. Não vai dar certo isso, eu já sei se não vai dar certo pela minha cabeça, né? A criança vai lá e tenta primeiro. O adulto tenta pensar, não vou tentar porque não adianta nem tentar fazer tal coisa. Certo? Tranquilo? Bom, aqui essas autorregulações do final ali das condições orgânicas prévias,
ele fala mais ou menos assim: seu organismo constitui o ponto de partida do sujeito com as suas relações elaborativas, ou seja, se como eu nasço, o fato de eu ser humano, de eu pertencer à espécie humana, constitui o ponto de partida do sujeito, nem por isso deixa de ser um objeto físico-químico entre os demais, e obediente às suas leis, se acrescenta a elas novas leis. O que está dizendo? Eu sou um elder que, antes de ser elder, é um ser humano, faz parte dessa espécie datada de N condições biológicas, que eu tenho que seguir algumas regras, que são regras que me são impostas, regras físico-químicas, preciso de energia, preciso de alimentação, passo por processos químicos, estou passando por processos químicos agora, sofro processos químicos, tem que ter uma temperatura interna adequada, sistema digestivo funcionando, todos os sistemas em perfeita simbiose, né? Enfim, tudo isso eu respeito. Mas, à medida que eu cresço, que eu vou inteirando com o mundo, novas regras surgem. Então, o ser humano não é um ser circunscrito pela espécie, não é um ser limitado pela espécie, mas é um ser que tem tudo isso e que a essas regras que foram dadas de modo inato, outras são acrescentadas, outras regras de desenvolvimento. E você percebe que você é diferente, que você aprende de modo diferente, que você prefere ler, que você prefere ouvir, enfim, cada um tem sua característica. Bom, eu acho que dá tempo para comentar ainda. O finalzinho ali, né, é a partir do próprio organismo que os sistemas lógico-matemáticos se elaboram, passando pelo comportamento. Aqui ele fala um pouquinho sobre a forma que o construtivismo age, eu já comentei com vocês. Vou tentar comentar os 6 estudos sobre psicologia, obra de 1964, que é uma obra bem curtinha. Eu acho que eu consigo terminar nesse vídeo para ficar o menos de vídeo possível. Vamos lá? Página 2 ainda. O desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio. À medida que acrescenta algo, esse aqui é o estruturalismo de Piaget, né? Por quê? Existe aquela parte inata que nós podemos considerar como se fossem as ferragens e as estruturas que são acrescentadas. É uma boa analogia que até ele tira do Marx aqui, né? Em relação a estruturas e superestruturas. Bom, ficará mais sólido ou a montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamentos conduziriam a uma flexibilidade. Estou lendo rápido porque vocês têm a apostila, podem ir devagar, só para você saber o que eu estou comentando. Bom, então ele está dizendo que nós temos características inatas, mas são acrescentadas outras tantas. Ali na página 3, se você ler aquele parágrafo gigantesco, tem algumas explicações sobre o desenvolvimento. Os estágios de desenvolvimento. Estágios reflexos ou mecanismos hereditários, assim como também das primeiras tendências instintivas, ou seja, o ser humano começa pela sucção, pela nutrição, alimentação, emoções, é muito afetado por isso no início. A criança não quer outra coisa que se alimentar. Estágio dos princípios básicos motores, que é o segundo, e das percepções organizadas, como também dos primeiros sentimentos diferenciados, capaz de perceber, por exemplo, que um barulho foi feito por ela mesma, ou se o barulho é externo. O estágio da inteligência sensório-motora ou prática anterior à linguagem, das regulações afetivas elementares e das fixações exteriores da afetividade. Esses 3 primeiros estágios constituem o período de lactância, até por volta de 1 ano e meio. Desenvolvimento da linguagem do pensamento, a criança identifica o pai, identifica a mãe, identifica suas preferências durante esse período. 4º estágio, da inteligência intuitiva, dos sentimentos interindividuais, nossa, minha garganta agora foi embora, espontâneos, e das relações sociais de submissão ao adulto, dos 2 aos 7 anos, a fase que o adulto muito influencia a criança. Estágio das operações intelectuais concretas, que é o 5º ano, está falando aqui do operatório concreto. Começo da lógica, dos sentimentos morais e sociais, de cooperação. E aqui o último estágio, né, a partir dos 12 anos, estágio das operações intelectuais abstratas. Então na página 3, você consegue ter uma explicação geral. Os 3 primeiros se referem ao sensório motor, os 3 últimos se referem ao operatório concreto,
Desculpa, ao pré-operatório, ao operatório concreto e ao operatório formal. Lá na página 3, leia esse texto aqui que você irá compreender todos esses 3 estágios. Leia devagar, tá? Aqui ele comenta um pouquinho um pouco mais sobre a primeira infância, dos 2 a 7 anos. Graças à linguagem, a criança é capaz de reconstituir suas ações passadas, ela consegue contar o que ela fez. O Piaget, quando eu falo do Vygotsky, eu falo mais sobre a linguagem, tá? Mas para o Piaget, a linguagem ela é muito importante para o pensamento, mas não é pré-requisito do pensamento, tá? Então, pensamento e linguagem são um tanto quanto dissociados em Piaget. Não são dissociados, mas pelo menos não são dependentes exclusivamente um do outro. Para as crianças, nas fases dos porquês, não há acaso, não há natureza. Eu já avisei isso para vocês, que para a criança tudo é em função dela, o sol é em função dela, o lago é em função dela. Dos 7 a 12 anos, a criança começa a se libertar do seu egocentrismo social e intelectual, tornando-se então capaz de novas coordenações. E aqui, que tipo de coordenação? Ela é capaz de brincar, ela é capaz de respeitar o outro, ela vira mais solidária, a ver o ponto de vista do outro. A adolescência, finalmente chegamos na fase de vocês. A adolescência para o Piaget é uma fase terrível. Por quê? Porque na adolescência a criança já passou por todos aqueles estágios de desenvolvimento que eu narrei para vocês. E aí ela aprendeu a raciocinar, agir de modo lógico, mas ela se vê em transição. De um lado, a lógica que ela aprendeu pela experiência, que é uma experiência totalmente racional e empírica, e de outro, uma sociedade que não faz sentido. Então o adolescente chega diante de um mundo adulto que não faz sentido nenhuma. Peraí, mas tudo que eu aprendi sobre ter que colaborar, tudo que eu aprendi sobre respeitar, e o Piaget tira isso de Montessori, tá? Montessori que fala isso no livro A Criança. E o que acontece? Ele vai dizer assim, durante a primeira fase da adolescência, o adolescente parece muitas vezes completamente antissocial, nada mais falso, pois ele medita continuamente sobre a sociedade, mas a sociedade que lhe interessa é aquela que quer reformar. Ou seja, ele aprendeu muitas coisas, acha que vai ter uma vida maravilhosa na sociedade e se depara com uma sociedade que não respeita nenhum dos valores que ele tanto aprendeu. Daí o Piaget tira da criança. Daí esse sentimento de inadequação do adolescente, que já não é mais criança, que já desenvolveu bastante, mas que tem pela frente uma sociedade corrompida como a nossa sociedade. Essa é a visão de Montessori no final do 19, no início do 20, e que o Piaget acabou pegando da criança. O pior é que ele nem cita que é de Montessori, mas é de Montessori, tá? Segunda parte do nosso livro ali, a linguagem é condição necessária, mas não suficiente para a construção das operações. Desde os 2 meses de idade, o exercício parece desempenhar um papel de aceleração ou de retardo de certas formas de maturação. Bom, o que eu quis dizer aqui? Eu estou lendo na página 4, segunda parte do livro, capítulo 5, Problemas de Psicologia e Genética. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que uma criança que ela é estimulada, como eu já tinha comentado com vocês, ela tende a aprender mais rapidamente. Como que ele chega a isso, professor? Ele tem uma filha mais velha, teve uma filha mais velha. Quem lê Piaget vira pai das crianças dele, né? Eu lembro de cada detalhe, tanto da Jaqueline, da Luciene, como do Laurent. A Jaqueline é a mais velha, nasceu no inverno e não foi tão incentivada durante esse período de nascimento. Ele fez menos teste com ela do que fez com o irmão mais novo, Laurent. Então ele percebeu que os esquemas da Jaqueline de lidar com o mundo, com as coisas, com o brinquedo, ia num playground, ia para algum parque, enfim, todas as experiências que ele fez com a Jaqueline e com o Laurent, e com a Luciene também, mais nova, a Jaqueline era a pior de todas, teve um atraso significativo, porque a Jaqueline não foi incentivada de modo adequado. Então, se você não estimular a criança, provavelmente ela vai ter um retardo nessas funções. Vai chegar mais tarde? Provavelmente chega, provavelmente conseguirá atingir um nível esperado de desenvolvimento.
Todavia, depende-se muito de ser estimulada. A criança precisa de estímulo, é a conclusão que o Piaget tira ao observar a Jaqueline não estimulada em relação aos irmãos Luciene e Laurent, que passaram por muitas experiências, né? Então você lê Piaget, você vira pai das crianças dele, porque você vê ele contando, você fica com raiva do que ele faz com a criança, judia das crianças em alguns momentos. Judia é um vício de palavra, eu não posso usar essa palavra, mas tudo bem, me perdoem pela palavra. Desde os 2 meses de idade, o exercício parece desempenhar um papel de aceleração, já falei isso com vocês. Não existem estruturas inatas, toda estrutura pressupõe uma construção. Enfim, nós aprendemos aos poucos, existe ali uma ordenação, existe uma capacidade de aprender, mas precisamos trabalhar. Eu creio que tenha sido isso, o vídeo ficou longo pra caramba. Qualquer dúvida, basta me perguntar. Na próxima aula falarei um pouco mais sobre o estruturalismo de Jean Piaget. Eu espero que nessa aula vocês tenham entendido os 4 estágios de desenvolvimento. Agora você sabe o que é comum em cada um deles. O sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. E conseguirão entender também como a criança se relaciona com o mundo, como o adolescente se relaciona com o mundo, como cada idade se relaciona com o mundo. Tranquilo?